Bom, voltei. Vamos ver aqui, iniciar com a leitura Yin e Yang. Vamos ver aqui o que vem. Vou pedir para os guias uma orientação para 2025, como será aí o geralzão desse ano, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de leitura, porque eu gosto do processo, né? Porque é o processo que edifica a gente. Mas eu vou fazer hoje. Vamos ver aqui. 2025, energia Yang, a voz interior e espírito brincalhão. Legal. Aqui fala que vai ser um ano onde o Yang vai se interiorizar, né? Tem uma sabedoria aqui para lidar com as coisas externas. Eu vejo que vai ter uma interação diferente também do Yang, se soltando mais, saindo de uma energia tão rígida, tendo uma leveza maior, tá? Vamos ver, energia Yin 2025, abundância e consciência. Aqui, o feminino entra num processo de mudanças, viagem, deslocamento. Também o feminino se jogando em algo novo, tendo uma visão nova, tendo bastante equilíbrio. Aqui também esse feminino tendo abundância, tendo um fluxo de abundância muito, muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Vamos ver aqui o que o espiritual espera do feminino e do masculino. O silêncio e o apego ao passado, que é aqui essa mente, né, condicionada ao sistema. Então, só existe uma maneira de se vestir, só existe um tipo de cabelo bonito, só existe um tom de pele bonito, só aquele sistema, né? Então, aqui o espiritual quer que haja uma reflexão maior desse sistema, né? E que a moralidade e que o feminino e o masculino consiga ver além, né? Para a gente criar coisas novas, evoluir, a gente tem que ver além, né? Esses dias eu estava ouvindo um senhor falando sobre carro, né? E às vezes eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho um posicionamento no mapa que eu bato de frente com gente mais antiga, né? Eu desequilibro eles. Eu estava olhando aquele senhor e eu estava vendo a postura dele, né? E ele falando sobre os carros novos, que todo mundo tá comprando um carro lá e ele falando que é uma porcaria, que ele odeia. Ele falava assim, odeio, odeio. Se eu fosse apresentador, eu já tinha perdido o programa, né? Porque eu ia falar, você odeia o quê? Você odeia que tá todo mundo comprando coisa que não podia comprar lá atrás. Ah, mas que não é bom, que não é bom para você. E ele ali colocando lá em cima as montadoras que já existem, né? Que é as mais conhecidas, Volkswagen, Chevrolet, né? E Mercedes, e enfim, conservadorismo. Então não tem concorrência. Então eu já ia bater de frente, porque eles não querem que há um movimento de avanço, porque o avanço, quando a gente avança, a gente erra. Erra, mas a gente vai acertando até um dia
dá certo, não é? Vai errando, acertando e vamos indo. Como esses grandes também fizeram, eles acordaram prontos. A Mercedes nasceu de uma hora para outra ali e já foi a top do mundo. Não, tem todo um processo. Então eles não entendem isso, que tem que dar oportunidade para o novo. E é assim, a gente evolui. Por isso que aparece a pandemia, por isso que aparecem novas doenças, porque a gente precisa sair da zona de conforto. Esgota um combustível aqui, vai ter que arrumar outro ali, acabou uma planta, vai ter que arrumar outra opção e assim a gente vai vivendo. Mas para eles, o tédio é muito importante, tá? Então aqui o espiritual realmente quer que haja uma reflexão de tudo isso que a gente segue, tá? É muito importante mesmo. Tá bom, gente? Bom, vamos ver aqui. Eu vou usar dois tarô. Eu tava vendo, eu ganhei esse tarô da Cíntia e amei, amo esse tarô. E o autor dele já tá com outro prototipo de outro. Já fez as filmagens, tudo, e vai ser mais lindo ainda. Quando sair, eu vou encomendar. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui como estará a energia em 2025. Energia Rei de Copas e a Lua. Tá. O feminino realmente vai ter uma ascensão a nível emocional, muita segurança, excelente, né? Vai amadurecer emocionalmente, isso é muito importante. O feminino começa a emergir, né? Subir para a superfície depois de um mergulho profundo nas suas sombras. Então, aqui o amadurecimento do feminino emocionalmente, né? Vamos ver aqui qual o sentimento do feminino para o masculino. 8 de copas, excelente, o as de copas. Eu vejo aqui que tem uma questão do feminino que abre o ano de 2025 com uma possível renovação de aliança com o masculino, como se fosse algo novo, né? Novo. Só que aqui o espiritual está falando que no decorrer dos dias que entrar aí 2025, o feminino vai entender que a energia não está renovada ainda, que na verdade o feminino está depositando ainda emoções no masculino, está depositando ali algum tipo de motivação que nesse masculino. Não é motivação, de esperança, vamos colocar assim. E no decorrer dos dias, das semanas, esse feminino vai ver esse mecanismo, né, essa sabotagem aí, e vai se afastar, que é quando o feminino começa esse processo de amadurecimento, porque começa a identificar que tá tentando burlar ali, né, fingir que renovou as coisas, que já está em outra vibe, e na verdade não. Ainda está ali alimentando uma esperança antiga, tá? Mas eu vejo que o feminino vai deixar isso para trás. Vamos ver a intenção, o pensamento do feminino 2025. 6 de copas, tá vendo? Como casa, o feminino realmente tem uma certa dificuldade de deixar esse lúdico, essa idealização de parceria romântica, esse romantismo de depositar essa emoção que a gente sente quando a gente está iniciando a vida,
ali quando a gente tem um amiguinho, a amiguinha, quando é criança, sabe? Então, o feminino ainda pensa nessa possibilidade de, de ter essa união mais surreal com o masculino, né? De colaboração, de um certo isolamento social, de não ter crises, de não ter impasses. Então tem todo um lúdico, né? O camponês e a camponesa, né? Ou o rei e a camponesa, sabe assim? O feminino ele tem esse lúdico. Talvez tenha essa dificuldade de pegar esse lúdico e investir numa habilidade, né? Eu sempre falei que toda pessoa que pega a gente para criar, pessoas que querem investir em outras, tem que tomar um certo cuidado nisso. Por quê? Porque você pode estar pegando aí uma energia que você poderia colocar criando uma arte em alguém. Você joga toda aquela energia numa pessoa e idealizando ali a transformação da pessoa. E isso é muito pesado quando você não tem consciência disso. Porque provavelmente você vai montar essa pessoa e ela vai partir. E muitas vezes ela não vai te falar obrigado, porque ela não pediu nada para você. Então, para quem tem esses dons, ou monta uma instituição de caridade e vai ajudar as pessoas, né, fazer caridade mesmo. Ou você joga toda essa emoção numa criação sua, compondo, escrevendo, dançando. Mas o feminino ele tem essa questão de depositar todo esse lúdico num homem, num relacionamento, numa mulher, né? Em uma pessoa. Então é muito complicado esse tipo de frequência, né? Porque vai sofrer. Você está depositando todo o seu lúdico, toda a sua energia mais genuína em uma pessoa que é o outro ser, né? Então, para que essa energia ela fique pura e ela se manifeste na matéria, cria alguma coisa, tá? É isso que o feminino vai entender. Qual que é a intenção do feminino em 2025? 10 de paus e o julgamento. Bom, o feminino aqui vem com algumas coisas mesmo ligadas ao passado. O 10 de paus, para mim, é uma carta assim que fala de peso. Pode ser peso físico, mas eu gosto de usar o 10 de paus como aquela pessoa que pega um monte de ela atribui muita coisa a ela, sabe? É como se essa pessoa ela pegasse um monte de coisas que ela tem que fazer, o que ela tem que ser para ela e para o outro. Então ela precisa ter isso, ela precisa ter aquilo, ela precisa fazer isso, ela precisa, sabe, aquele monte de coisa e o outro também tem que fazer. Então, dentro de um relacionamento é tão pesado, é tão pesado. Então, o feminino tem uma lista de regras que o feminino tem, que tem a ver com esse passado, e que o feminino joga para esse 2025 como ainda valor. Só que em determinado momento desse ano, né, esse feminino vai ter o julgamento. Provavelmente volta alguma insegurança do passado, alguma situação que já aconteceu no passado, que esse feminino ele vai ter um certo espanto, né?
Então, é a vida falando assim, ou você solta essas expectativas, esses pesos que não é seu, ou não vai dar certo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, mulher que quer engravidar. Às vezes você está num relacionamento já de 15 anos e vocês já tentaram engravidar algumas vezes, mas não deu certo. E tem toda uma pressão da família e da sociedade, porque você não está bem resolvida com isso, que você tem que engravidar. Então, para mim, isso é um 10 de paus. Aí você leva aquele peso, mas na verdade, você mesmo, se fosse ver na essência, tanto fez, tanto faz. Você ter filho não é uma prioridade sua. Só que dentro do social que você está, todas as mulheres têm filhos, todo mundo está nas festinhas de criança, todo mundo, né? Então você se sente pressionado socialmente, só que é um valor do outro, entende? É do outro, cai naquilo que eu falei no vídeo das convenções aí, né, sociais, que você é obrigado a fazer as coisas, né? E quando você não conhece você, o que você faz? Você se acorrenta nisso, se acorrenta e você fica ali. Então é muito importante a gente saber quem somos, para que o outro não confunda a gente. Tá? E isso não é viver, amiguinhos, somos amiguinhos. Não, é você se mantendo distante um pouco desse somos amiguinhos para você saber quem você é. Porque quando você vive muito somos amiguinhos, você confunde, você não sabe o que você é, o que você não é. Tem aquele filme da Julia Roberts, vocês que estão aí gostam de assistir filme, é antigo, que é da noiva, que é com Mel Gibson. Ele é um jornalista que vai atrás dela para ver por que ela casou tantas vezes ou que ela abandonou os namorados. E ela fala que ela não sabia nem que gostava de ovo, porque o cara que gostava do ovo tal, ela não sabia qual ovo que ela gostava. E ela conta isso, né, no filme que ela namorou desde muito nova e ela perdeu, ela não sabia nem quem ela era. Então ela falou que toda vez que namorava com uma pessoa, eu acho que é esse filme, que eu já assisti tantos, ela fala, o fulano era cowboy, eu também virei cowgirl. E ela sempre se adequada. E o feminino é assim, tá, gente? O feminino tradicional. Ele renuncia para o outro se desenvolver. Tem os benefícios, tem sim os benefícios, né? Quando você tá com um homem de poder, que você renuncia a algumas coisas, você ganha para isso, né? Você ganha uma casa boa, você tem boa escola para os seus filhos, então tem um preço. Agora, quando a gente é mais humilde, o que pode acontecer? Se você é uma pessoa de ambição, pode ser que não dê certo você com uma pessoa que não tenha tanta ambição quanto você. Porque você vai estar num casamento tradicional que você vai ter que renunciar e aquele homem ele não vai conseguir te dar o que você precisa, seus filhos precisam. Então aí começam as brigas. Mas enfim, não vamos entrar nisso. Então, quando você tem essa necessidade de se conhecer, é muito importante por causa disso. Porque nesse peso que o feminino carrega para 2025, o feminino vai começar a pensar assim, poxa, isso está acontecendo de novo, mas eu estou levando esse peso por quê? Esse peso é meu mesmo, eu estou me sentindo mal por isso. Sou eu ou é esse social que está fazendo eu me sentir assim? Então, tem todo um questionamento que vai acontecer. Eu dei o exemplo da gravidez, mas pode ser para essa nova geração que não estudou,
essa nova geração, é a geração que não estudou, essa geração que não tem tanta motivação quanto a minha, quanto a dos nossos pais, né? O quanto isso é pesado, né? A gente querer adequar um grupo ao nosso modo de ver. Então são coisas que esse feminino ele vai refletir, tá? Só um minuto. Olá, gente, voltando. Então vamos lá, para essa situação aqui. Então o feminino ele vai deixar algumas amarras, tá bom? Deixa algumas amarras aqui em relação a essas atribuições que são lhe dadas e que o feminino pega, ok? Então fica para trás essas situações, ok? Mas é devido a alguma coisa que retorna, ok? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui quais serão os próximos passos do feminino, o mundo. E o 3 de espadas. Olha, o que eu vejo aqui? O feminino em 2025, ele vai ser forçado a sair de uma frequência. Tem algo que realmente satura o feminino, porque o 3 de espadas nada mais é do que uma confirmação do espiritual que algo não é para você, tá? Porque o 2 de espadas é uma energia de que existe uma negativa entre você e outra pessoa. Existe uma falta de compreensão, uma falta ali de resolver, não conseguimos resolver algo. E quando veio o 3 de espadas, o espiritual coloca a espada da verdade, por que não está tendo a resolução? Por isso que é uma energia de traição. Bom, tem alguma coisa que o feminino vai compreender. E isso vai fazer com que um mundo se abra para o feminino. O feminino realmente vai cair no mundão, tá? Por isso que vê a energia do louco, o feminino vai ter que olhar além da moralidade, além, tá? Além. O feminino vai ter que olhar. Porque se o feminino ficar olhando nesse basiquinho, o feminino realmente vai se autodestruir, tá? Essa é a verdade. É isso. Então, o feminino vai ter que buscar algo além do que já está acostumado. Vamos ver aqui o masculino. Qual será a frequência do masculino para 2025? A Imperatriz e o 9 de ouros, tá? O que eu vejo aqui? Um novo direcionamento para o masculino. Aqui o masculino vem com uma energia feminina, né? Direcionada, porque o masculino vem com a energia da imperatriz, que é muito próspera, só que a imperatriz, ela tem muita prosperidade, mas ela não sabe direcionar essa prosperidade. Quem direciona é o imperador. Só que aqui, o masculino trabalhando com a imperatriz, a gente tem o 9 de ouros. Né? Então, tem uma energia aqui do masculino com uma movimentação individual que consegue direcionar essa prosperidade. Então, eu vejo assim, que 2025, para o masculino, vai ser um 2025 muito importante, porque aqui o masculino vai estar com uma total segurança do que tem que fazer, para onde tem que ir, sabe? Porque aquilo, o masculino é racional. Apesar do masculino estar trabalhando com ouros, mas é uma energia sólida da matéria, tá?
ali sólida. Sólida da matéria é a mesma coisa, né? É sólida. Então, o masculino ele consegue muito bem direcionar, isso eu quero. O feminino ainda tem essa energia de não ter esse direcionamento, pelo menos ali nas primeiras semanas, meses do ano. Eu acredito que o Sol entrando em Áries, esse feminino já dá uma rodada, né? Que é o 10 de paus ali, o mundo abrindo. Mas até então a gente está no mesmo ano ainda, né? Enfim. Então, o masculino, ele já entra 2025 com uma coisa em mente. Eu vou para lá, né? Eu vou pegar toda a minha energia e investir lá, né? O masculino, ele já tá com essa frequência. Então, o feminino tá naquela frequência ali de amadurecimento emocional, mas pisa o pé em 2025 e volta aquela, sabe? E aqui não, o masculino ele já tá nesse silêncio e matutando ali, né? Matutando, ó, é pra cá que eu vou. É nesse sentido que eu vou e eu vou focar no meu desenvolvimento profissional, físico. Eu sei para onde eu vou. E é uma energia de solitude, por isso que veio a voz interior. O 9 de ouros, olha lá, e o rei de espadas, e o as de espadas, olha lá, e o 7 de copas, chega, gente. O masculino, ele corta uma energia totalmente confusa, que pode ser um vício, pode ser um tormento mental. Lembra que eu falei de um tormento? Que vai ser finalizado isso. Eu acho que eu falei no outro vídeo, não foi nesse, mas enfim. Tem uma clareza mental que vai ter no masculino. Então aqui ele corta. Ele já entra o ano masculino certo do que vai fazer. Tá? Já tem uma prosperidade, uma riqueza que ele já sabe para onde vai ser direcionado. Ele já sabe. Tá? Por isso que a energia Yang é a energia de espadas e de paus, porque é da matéria, tem a ver com o sistema. Tá bom? Vamos ver aqui o sentimento do masculino pelo feminino. 8 de paus e o cavaleiro de copas. Então, eu vejo aqui que há uma comunicação do masculino com o feminino, só que eu não sinto que o masculino ele tá investindo, irá investir tanto no feminino. Pelo menos nos primeiros meses, não. O masculino aqui tem uma troca com o feminino, né? De um certo carinho, um apoio. Só que aqui eu vejo muito masculino observando os movimentos do feminino, tá? O masculino observando aqui que o feminino está numa energia também de resolver alguma coisa e está contando com a ajuda de outras pessoas, tá? Então aqui o masculino vai observar mais o feminino. Tem um desejo de se comunicar, de expandir, sim, né? De troca com o feminino, mas é uma troca ligada à expansão e não de amorzinho, tá? Não de amorzinho. Vamos ver aqui pensamento do masculino, o carro e os enamorados. Então, é isso mesmo. É muito expressivo isso que vem aqui. O masculino, ele... sobre o sentimento com o feminino, né? Vocês observam o masculino aqui no passado, né? Trazendo essa energia, onde tinha alguma coisa aqui escondida, tá? Vem com essa energia de exposição com o feminino, só que essa energia aqui,
eu sempre falo, é o julgamento, né? Adão e Eva. A questão aqui é que é a carta da dúvida. E dentro dessa carta eu sempre falo que tem o diabo. Por quê? Porque é paixão isso. É quando você descobre uma paixão, tá? Só que isso traz muita dúvida, muita insegurança. Então, você tá aqui dividido em dois, né? Os amantes, a dúvida, vou ou não vou, fico ou não fico. E aqui a gente tem o carro. E o carro o que é? Tem um mito de Platão que é parelha, acho que é parelha que fala, dos cavalos. Depois vocês procuram, é mais ou menos isso. Aqui é o sagrado e aqui é o feminino e o masculino, tá vendo? Feminino e masculino. Para você ter uma caminhada, uma jornada equilibrada, você tem que parear a sombra com a luz ali e o divino guiando, porque senão entra no caos. Enfim, o que é preciso a gente entender aqui é que quando a gente entra na energia do carro, a gente sai dessa energia de caos. A gente pega o comando. Na verdade, o sagrado está sendo aqui representado, o nosso Ori, né? Está sendo representado pelo sagrado, que é onde a gente, se a gente estiver conectado com o eu superior, a gente consegue equilibrar. Então a gente pega as rédeas da nossa vida e sai dessa energia aqui de paixão, de confusão, conflito e sexo. E aqui a gente é direcionado para outro lado, totalmente diferente. Então tem mudanças, viagem, deslocamento. O masculino ele vai saber muito bem aonde ele quer ir. Ninguém vai parar o masculino, tá? Então tem o novo direcionamento aqui. Vamos ver o que o masculino, os próximos passos. Rainha de Espadas tem uma conversa que traz uma verdade, uma conversa que vai acontecer e que vai falar aqui sobre um futuro, tá? Então, provavelmente, aqui vai rolar um diálogo, onde vai ser falado sobre uma viagem, uma mudança, vai ser falado de um momento no futuro que vai acontecer entre o masculino e o feminino, tá? Mas eu sinto que esse processo do masculino com o feminino, como conexão, ele não vai ser tão limpo do jeito que parece, tá? Eu vejo que há uma certa dificuldade dessa conexão se desenrolar entre o feminino e o masculino. Parece que aqui 2025 pelo menos nesse momento da leitura, há uma certa individualidade, tá? Porque há uma conversa, só que logo em seguida vem o 4 de copas. Então é como se tivesse alguma coisa ali que é uma armadilha. Olha lá, e o 9 de ouros. É isso mesmo. Aqui pode cair naquela fase que o feminino ele mistura ali, né? Talvez aquele conto de fada ainda que existe na cabeça do feminino. E tem alguma sabotagem ali, que alguma coisa o feminino vai esperar do masculino que não rola, né? Vai rolar aqui alguma coisa material, sabe? Material rola,
só que é muito individual também. Pelo menos nesse momento eu não vejo o masculino dando nada pro feminino, o feminino esperando ali um emocional, sabe? E tem uma morte aqui que acontece na energia do masculino. Então, eu acredito que em 2025 o masculino termina o ciclo, né, do feminino dele. Ele vai se despedir de algo que ainda prendia ele, né, nessa energia feminina antiga. Ele vai se desprender. Vamos ver aqui. E a torre. O masculino e o feminino vão ter o julgamento final, eu acho que lá para meados de junho, julho, onde vai ter uma torre para o masculino, tá? Tem alguma verdade que vem à tona, algo que era ali desconhecido, uma nova realidade, e mesma coisa o feminino. O masculino vai passar por uma torre, então rompe uma estrutura ligada à família, algo que trazia muito peso também para o masculino. Só que quando rompe, é como se o masculino tivesse a vida inteira acostumado a andar assim, e agora ele vai conseguir erguer, né? Então, até ele se adaptar fisicamente a essa nova realidade, vai ser muito difícil, né? E quando eu falo se adaptar fisicamente, é que tem um habitat diferente que esse masculino vai estar e que vai exigir novas habilidades. Então tem todo um processo que esse masculino vai passar individual, que vai exigir toda essa energia direcionada a esse novo habitat, tá? O feminino entra numa nova frequência também com novas verdades ligadas aos conhecimentos, né? O feminino vai atingir, vai chegar, vai ter acesso a novos conhecimentos. Então eu vejo assim uma energia de purificação, de mais leveza para o feminino, tendo um grande fechamento de ciclo em todos os departamentos aí da vida e tendo acesso a algo muito grande, uma grande realização vem aí no segundo semestre para o feminino. E para o masculino, de certa maneira, também, só que o masculino tem uma questão ligada ao físico do masculino e da vida física. O masculino vai ter que se esforçar. Tem alguma coisa ligada aos hábitos, rotina, condicionamento do masculino que vai ter que ser desconstruído. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino 2025, 2 de paus e as de paus. Aqui eu vejo o feminino um pouco bloqueado em relação ao movimento do futuro. Ou é uma viagem, ou é um projeto, o feminino assim se sentindo bloqueado em relação a isso, tá? Vamos ver o desafio do feminino. 4 de paus e o as de espadas. Então, tem a ver com essa questão da matéria. O feminino, ele tem muita dificuldade, de se doutrinar nessa energia masculina, sabe? O feminino, ele tem o masculino, só que é como se o feminino tivesse essa dificuldade para 2025. De se conscientizar desse sistema que é regido nessa matéria. Então, toda a dificuldade do feminino está em aceitar esse novo, essa nova verdade, esse contrato. É tudo muito desafiante para o feminino, tá?
Então aqui o 4 de paus fala de compromisso. O feminino ele vai ter que se comprometer com essa nova verdade. E aqui é sério, não, eu não tô bem, não. Eu fiz isso e não deu. Não. Sabe, falou, tem que cumprir, vamos que vamos. Tá? A bênção do feminino, olha lá, a justiça e o julgamento. Aqui o feminino eu vejo que com essa situação que volta, né? Que acontece, essa verdade faz com que o feminino ele tenha um discernimento ou tenha conversas muito importantes que trazem um discernimento, uma clareza mental, tem questões ligadas à justiça aqui, né? Coisas que o feminino precisa separar, né? Tem uma energia de separação, de discernimento, de conversas esclarecedoras, que traz uma aliança, mas é uma aliança muito séria, que tem questões legais aqui, não é brincadeira, né? O feminino, o desafio mesmo está em se comprometer com essa nova verdade. O feminino também precisa cortar uma crença que traz do passado, da família. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino. 6 de espadas e a morte. Então, o masculino aqui realmente passa por uma perda. Morre alguma coisa no masculino. E aqui o grande desafio é o masculino daqui para frente. Eu realmente estou com a imagem aqui que o masculino cresceu numa posição que travou o masculino. É como se o masculino fosse atrofiado, os músculos. E com essa perda, o masculino vai ter que desenvolver esses movimentos e caminhar ereto, sabe? E isso vai ser muito desafiador para o masculino a nível mental. Vai ser muito desafiador, porque o masculino sempre caminhou de uma maneira. Então, o futuro ele traz um certo medo, sabe, a nível mental, sobre relações, conhecimento. 2025. Vamos ver o desafio do masculino, rainha de copas e o as de copas. Então, gente, é isso. O que eu vejo 2025 vai ser bastante delicado para o masculino, porque o masculino ele tá no novo formato a nível mental. Na verdade, está tentando se adaptar a um novo formato que exige uma fala diferente, um sistema diferente. Então, por isso que o masculino ele já entra 2025 com uma frequência mais ligada a sei para onde eu vou, sei aonde eu vou investir. Meu tempo, o dinheiro, o masculino já vem nessa levada. Só que para tudo isso acontecer, tem que ter um desenvolvimento mental, de fala, de comportamento. E o que eu vejo aqui é que o feminino ele vai cruzar o caminho do masculino com uma energia água. Então, o masculino ele não vai estar nesse momento. E eu acredito que é isso que vai ser a dor do feminino em 2025. Porque o feminino, ele
ele está numa levada de ainda se perder nessas questões do passado, sabe? De talvez amorzinho ou de manipulação emocional. E eu acredito que o masculino, ele, assim, o que ele está fazendo é uma estruturação de uma nova sociedade. Então não tem como ele parar para vamos agora dar foco no casal, sabe? E isso é muito difícil para o feminino em si, sabe? Então aqui está falando que um dos maiores desafios do masculino em 2025 vai ser entender o silêncio desse feminino em alguns momentos que espera algum retorno do masculino. Vamos ver aqui a bênção do masculino, 3 de ouros. E o julgamento, tá vendo que é tudo julgamento, né? Então, o ano que vem vai ser um ano que a gente precisa redefinir, ressignificar o passado e tem a oportunidade de seguir um novo caminho, tá? Um novo caminho com novos valores, porque tem coisas que a gente desconhecia que vem à tona que faz com que a gente pense diferente. Então, o julgamento traz essa oportunidade de você ver as coisas como elas realmente são, tá? Então, às vezes, você teve que acreditar piamente numa coisa durante muitos anos para que você chegasse aqui. Mas daqui para frente você não precisa mais. Você vai ser te mostrado uma nova verdade sobre algo. Então, eu vejo que é isso que vai acontecer com o masculino. A bênção masculina, ele vai poder ter uma troca com o feminino material. Então, assim, trabalho, financeiro, tempo, nutrição, mas emoção, no emocional ali, vai ser muito difícil o masculino se conectar. Muito. Então, durante um período do ano, o feminino ainda vai insistir nisso. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino. Olha lá, 3 de copas e o hierofante. O bloqueio está aqui em um masculino se comprometer emocionalmente com alguém. E qualquer feminino aqui, tá, gente? Ai, qualquer. E tem uma questão também, até no modo amizade, tá? De oba-oba. Eu vejo que o feminino, ele vai ter que aceitar um pouco essa energia do masculino tá muito focado nele, muito. Porque o masculino tá construindo uma nova ordem, sabe assim? Vamos ver aqui o desafio, o louco e o rei de paus. Então, o desafio do feminino aqui é esse novo, né? Porque o feminino estava esperando aqui algum tipo de, talvez até mesmo de orientação aqui, que vai ter uma certa orientação, mas eu não vejo que vai ser desse jeito que o feminino imaginava, com envolvimento profundo emocional. O feminino vai ser forçado em algum momento a tomar decisões assim inesperadas, que levam um pouco de conflito e o feminino tendo que se virar ali.
talvez agora no início do ano o feminino ainda tenha aquela energia, eu vou contar com o masculino e emocionalmente. Vamos ver aqui a bênção, o carro, tá vendo? E o rei de paus. Aqui vai acontecer com o feminino que vai acontecer com o masculino, né? Aqui depois de um corte ou depois de uma conversa ou uma questão aqui ligada a uma autoridade, o feminino decide romper uma parceria e aqui tem uma energia de mudança e viagem. Então, o feminino vai ser direcionado para outro lugar. Vamos ver o bloqueio do masculino com o feminino. Cavaleiro de Espadas e os enamorados. Aqui, ó, fim dessa linha aqui. Essa linha da dúvida, de se deixar levar pelas paixões, sem ele, sem beira, deixando as coisas acontecerem, sem direção. Desperdiçando a energia com algo que não vai dar em nada. Vamos ver o desafio, a estrela e o 10 de espadas. Aqui tá falando que o masculino é isolamento mesmo, viu, gente? E assim, tem alguma coisa que vai doer muito na matéria no masculino. Vem o imperador, o eremita e o 8 de espadas. Aqui pode ser uma questão de saúde na família. Pode ser no trabalho. Tem algo aqui que não sai do jeito que o masculino tinha imaginado ou tinha programado. E aqui o masculino vai ser jogado, arremessado para uma nova realidade. Olha, sinceramente, é um ano bastante importante para a energia da ordem, porque aqui vai ter um salto quântico dentro de uma grande derrota. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino. 5 de ouros, olha lá, e o 6 de ouros. Então, aqui rei de ouros e o 2 de espadas e o 6 de ouros. Então, aqui o masculino, ele não vai conseguir resolver uma situação aqui com o feminino, ele não vai conseguir. Então, tem um sentimento aqui de falta. Deixa eu pedir uma clarificação. Bênção do masculino. 5 de espadas. O as de espadas. Aqui tá falando que o masculino ele vai ter que desenvolver muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Tem vários tipos de adversidade que o masculino vai passar. Vários tipos. Então, e talvez em algum lugar o masculino, na mente do masculino, ele conseguiria resolver alguma coisa aqui
com a ajuda do feminino. Lembra que eu falei de alguma troca, né? Pode ser que em algum momento o masculino e o feminino troquem, e legal. Só que aqui o feminino colabore com o masculino. Só que na hora da troca não vai acontecer. E o masculino vai se sentir abandonado em conflito. Sabe? É como se o masculino se sentisse abandonado em algum momento. Mas aqui faz parte desse processo, porque o masculino ele vai ter que vir com uma nova ideia, com uma nova ordem. E vai ser porque vai ter essa falta de sincronicidade quando o masculino quer e o feminino pode. E assim, né? Por uma questão da ausência do feminino, no momento que o masculino vai precisar, o masculino vai ter que desenvolver alguma coisa sozinho. Que daí que vai começar a nova ordem. Deixa eu ver aqui o bloqueio do feminino. O 3 de espadas, volta a mostrar. O bloqueio do masculino, 7 de espadas. Aqui, gente, tá falando que é o sistema. O sistema tá obsoleto, então o sistema vai sabotar tanto o masculino quanto o feminino. Então, vou dar um exemplo. É como se o feminino tivesse com o relógio marcando às 7 da manhã, na mesma cidade que do masculino, e o relógio do masculino tá marcando ao meio-dia. Então, tem uma divergência. Não está sincronizado. Mas é o próprio sistema. O sistema tá colapsando, tá? Então o masculino aqui vai ter que resolver algo que ele mesmo criou, tá? Vai ser um ano daqueles mesmo de grandes lições. Deixa eu ver aqui. Palavras soltas, masculino. Notícia inesperada. Frase tenho que ir logo. Para longe, para perto. Feminino, ilusão, futuro, colaboradores. E o rei de copas aqui. Maturidade. 2 vezes o rei de copas. O que o masculino... Se o masculino pudesse dar uma orientação sobre 2025 para o feminino, qual orientação seria? A gente tem aqui o pendurado e o hierofante. A frase parece assim: não estarei disponível. Então a orientação é: não espere nada de mim. Feminino, orientação para o masculino 2025.
Olha, gostaria de ficar, mas sei que preciso ir. É isso. É isso, gente. Olha, eu vou parar por aqui. Foi bastante intenso. Todas as leituras em Yang eu me sinto bastante cansada. Bastante mesmo. Às vezes é bem difícil vir aqui e parar aqui. Bem difícil para mim. Bom, é isso. Espero que essa leitura ajude a refletir sobre 2025. Muita coisa, né? Quando vem a energia do eremita é educação, né? Educação é análise, saber escolher, é Mercúrio, mente, fala. Então é isso, movimento, gente. Olha, um beijo no coração de vocês, deixa o like, comentem no vídeo, se inscreva no canal. Para quem se interessar em fazer uma leitura, o telefone está na descrição do vídeo. Um beijo no coração, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.